Olá pessoal, hoje dia 27 de maio, a nossa 13ª aula, e essa terceira parte estamos falando sobre pentecostalismo e a política, parte 2, porque o assunto é bastante extenso, principalmente no nosso contexto, onde os ideológicos que são contrários, que são opositores a princípios fundamentais da cultura judaica cristã, acaba tentando, convencendo alguns irmãos, principalmente os irmãos que fazem faculdade na área das ciências humanas, e sem esse embasamento, sem esse conhecimento político, aonde a igreja caminha, acaba trazendo um certo desconforto e criando esse ranço, essa inimizade, criticando a igreja. E acaba, essas críticas, na realidade, é um tiro no pé, porque a igreja pentecostal, principalmente a igreja pentecostal, ela é uma instituição muito forte, muito poderosa, que ela ocupa o vácuo deixado pelo Estado, né? Eu disse a vocês que a Maria de Lourdes, Maria das Dores Campos Machado, que é pesquisadora da UFR, da Rural, né? UFRJ, ela vai dizer sobre a questão da influência da liderança, né? Essa influência, ela tem um sucesso, porque deve em grande parte pela formação rápida da liderança. Então eles desconhecem a formação de lideranças da igreja pentecostal, principalmente da Assembleia de Deus, porque eles acabam achando que a pessoa sabe pregar, falar umas palavras bonitas ou cantar, já é líder. Eles desconhecem que a liderança da Assembleia de Deus, ela tem vocação, ela tem uma vida de dedicação, de oração, de jejum, de leitura da Bíblia. Na Assembleia de Deus, na Igreja Pentecostal, o que tem mais influência nos membros, não é que tem muito diploma, mas que tem uma vida íntegra perante o Senhor, uma vida de poder, de renovação, de dons espirituais, uma vida carismática. Esse tem o respeito pela comunidade. Então eles desconhecem a parte. Eles tentam desconstruir dizendo que são formação de uma liderança rápida, e isso faz com que a liderança influencia, essa formação de liderança rápida acaba tornando uma intensa socialização dos fiéis. Sim, é verdade que a liderança da igreja, não existe uma muralha entre o líder e a comunidade. O líder, ele acaba tendo cheiro da sua comunidade, que é a comparação que nós fazemos: o pastor tem cheiro de ovelha, porque vive entre as ovelhas. Não há uma separação entre o clero, entre a liderança e a comunidade. A comunidade e o clero, a comunidade e a liderança da igreja pentecostal, ela se mistura, ela se une, porque o líder da igreja pentecostal, ele sente a dor do próximo, né? Nós fazemos questão, os líderes fazem questão de saber dos problemas dos irmãos, para poder orar a Deus de madrugada, orar a Deus na consagração. E muitas vezes, quando estamos orando pela pessoa, sentimos a dor dela, porque o Espírito Santo faz isso, faz nos sentir a dor do outro. Isso é o pentecostalismo. Eles desconhecem essas questões, então fazem comentários muito superficial e que acaba construindo uma narrativa. É lógico que a igreja evangélica pentecostal, ela tem um olhar para a política muito maior, porque o próprio Senhor Jesus, no primeiro envio do discípulo, ele foi para levar nem a forja nem a espada, mas quando volta e fala: agora vocês precisam de espada. Espada é lei, espada é justiça, símbolo de justiça, símbolo de lei, símbolo de regra. Então, a interação da igreja evangélica no mundo político, ele é importante, porque salga essa parte da sociedade tão promíscua, tão perversa, tão corrupta e corrompida. Nós precisamos mudar esse quadro, da necessidade, então, dos nossos irmãos emprestarem o nome para concorrer a um cargo público e ficar exposto para uma mídia totalmente usada por Satanás. Então, a consciência cívica do cristão,
porque o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre esse compromisso do crente com a sua nação. Lá no capítulo 13, Paulo vai dizer que toda autoridade constituída é ministro de Deus. Por isso que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, algumas pessoas criticam, né, reclamam, na Assembleia de Deus, quando chega um mandatário, algum político que está debaixo de uma autoridade, de um cargo eletivo, porque ele foi eleito pelo voto popular, então ele é uma autoridade, ele é considerado pela Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, o ministro de Deus. E o lugar de ministro de Deus é no púlpito. Ainda que os irmãos reclamam ou criticam, isso é falta de conhecimento bíblico-teológico. Porque se Paulo diz que ele é ministro de Deus, e o lugar de ministro de Deus é o púlpito, então eles estão para certo, é o púlpito. Ali não está o macumbeiro, ali não está o católico, ali não está o ateu, ali está um mandatário que foi eleito pelo voto popular e que Paulo diz que ele é o ministro de Deus. Ele é o ministro de Deus. Então nós precisamos respeitar essa pessoa, orar pela autoridade constituída, para que possamos ter paz, diz a Sagrada Escritura. Então, a sociedade apática pela política, desinteressada pela política, a liderança pentecostal ela acaba atiçando isso nos membros, mostrando a necessidade de votar. No entanto, o percentual de votos nulos e brancos no meio pentecostal é muito pequeno, porque nós temos uma consciência espiritual e patriótica. Então, dentro do comentário da Maria das Dores, né, ela vai dizer que essa apatia política e o desinteresse pelas coisas públicas a partir da sociedade humana, né, o estabelecimento da comunidade evangélica como um novo ator político fez surgir algumas imagens desse cenário, como o poder evangélico, a força evangélica, a influência do voto cristão, a pressão religiosa, a força pentecostal, os fundamentalistas neopentecostais e o voto evangélico. Essas imagens que desde meados dos anos 90, né, lá no começo de 86, né, vem se intensificando a cobertura jornalística a respeito das eleições no sistema político partidário, ou seja, a mídia começa a dar atenção. E lógico que a atenção da mídia não é uma atenção voluntária, uma atenção prazerosa, não é uma atenção de aplauso, de elogio, não, pelo contrário, é uma atenção de denúncia, e às vezes uma denúncia falsa. Há pouco tempo atrás, um irmão foi processado com cargo eletivo, um político evangélico, uma coisa que não existe nas nossas leis, não existe poder, abuso de poder religioso, isso não existe. A igreja é uma cidade pia, entra quem quiser dentro dela. Só que para entrar na igreja para falar de política, a pessoa tem que ter um discurso afinado com a igreja. Não tem como uma pessoa de ideologia liberal ir na igreja evangélica fazer campanha, porque ele pensa no aborto, ele pensa no casamento de pessoas do mesmo sexo, ele pensa na questão da liberação da maconha e tantas outras mazelas que esses ideais liberais, anticristãos, estão edutando. O aborto foi vencido, foi derrotado no Congresso Nacional, mas um partido de esquerda entrou no Supremo para garantir o aborto. A questão da PL 122 foi também banida, mas entraram no Supremo, e o Supremo aprovou a lei, apesar do Congresso rejeitado, o Supremo grosseiramente aprovou a lei, com restrição de que os líderes religiosos podiam falar, mas não tem regra, não existe um parâmetro, porque muitos líderes religiosos têm sido processados por falar contra o pecado da homossexualidade. Então, por isso que é importante nós termos esse compromisso com a eleição, e é uma coisa do pentecostalismo. Deus abençoe vocês, até a próxima aula.